Bem-vindo ao Justa Causa. Os doentes e familiares das vítimas da legionela poderão avançar para os tribunais. O Ministro do Ambiente admite a hipótese de crime ambiental e a lei prevê uma moldura penal de 1 a 8 anos. O Primeiro-Ministro diz que serão apuradas responsabilidades, mas rejeita qualquer negligência por parte do Estado. Este é um dos temas do Justa Causa de hoje. O Ministro do Ambiente admitiu a hipótese de eventual crime ambiental por libertação de micro-organismos no meio ambiente. O chefe de governo esclarece: negligência da fábrica, talvez, do Estado, não. Esta situação não ocorreu por negligência do Estado. Creio que isso é adequado dizer-se. Mais uma vez, insisto, no entanto, que a responsabilidade sobre a origem do problema será apurada e será transmitida com transparência. O Estado tinha a obrigação de fiscalizar unidades desta natureza? Não tinha essa obrigação. Não tem essa obrigação. Não tinha essa obrigação. A própria fábrica tem que fazer esse controle permanente das obrigações que a licença ambiental lhe impôs. O Primeiro-Ministro não assume responsabilidade política nem sobre o caso, nem sobre as mortes ocorridas. A origem do surto está nas torres de refrigeração de unidades industriais de Vila Franca de Xira. E para a Quercus estará aqui a responsabilidade. É crime, ponto. Quando há um crime, as zonas são seladas e ninguém entra, ninguém mexe. Neste momento está a decorrer e bem o processo de investigação, no sentido de apurar se estamos perante um crime de poluição agravado ou não, uma vez que afetou a saúde pública. Pelo que dizem as notícias, já estamos num período em que o surto está a diminuir. Portanto, o foco já desapareceu. Portanto, nós não vamos conseguir voltar atrás no tempo e conseguir fazer prova de uma coisa que já desapareceu. Portanto, essa, para mim, é a grande questão. Vamos ou não vamos conseguir fazer prova disto? Falou-se aqui que o limite pode ser de 2,5 milhões de euros, mas em caso de afetação de saúde pública pode mesmo ir para o dobro e atingir os 5 milhões. A comprovar-se um crime de poluição pode dar aos administradores penas de prisão de 1 a 8 anos. Doentes e familiares querem avançar para os tribunais e até já houve pedidos de esclarecimento em juntas de freguesia que admitem poder vir a dar apoio jurídico. É meu convidado António Raposo Subtil, advogado. Olá, viva, boa tarde, bem-vindo ao Justa Causa. Que direitos têm os que contraíram esta bactéria? Bom, eu o que recomendo é que as pessoas lesadas, os seus representantes, primeiro tomem nota, registrem a cautela e os factos, contratem, consultem o seu advogado do dia-a-dia, a pessoa que os acompanha e que lhes diga, que lhes pergunte e depois recebam uma resposta, seguramente será esta. Olha, guarde a prescrição médica, veja o tempo de internamento, etc. Para quê? Para amanhã terem o registro desses factos. Depois, num segundo momento, concluída a investigação que está em curso, teremos terão essas pessoas a possibilidade de fazer um nexo de causalidade, estabelecer a ligação entre aquilo, enfim, que é o seu dano, que entendem que é o seu dano, na relação com o emitente dessas, digamos assim, pois essa é a questão fundamental. Ou seja, o Ministro do Ambiente mandou averiguar, exatamente para ver se estamos ou não perante um crime ambiental. Foram feitas análises cujos resultados finais só serão concluídos daqui a algum tempo, mas há suspeitas que incidem sobre principalmente 3 empresas. E a questão que lhe coloco é até que ponto é que as vítimas desta bactéria, quem contraiu esta bactéria, poderá ou não vir a acionar qualquer uma destas empresas, caso se considere que tenha sido um dos focos, porque poderá ter havido vários, mas caso se considere que exista aqui, que alguma dessas empresas tenha tido esse foco da bactéria. Eu acho que a apreciação tem sido um bocadinho ligeira, porque os crimes de natureza ambiental são algo complexos na sua definição e na sua estrutura. E era muito São de difícil prova. São de difícil prova, além disso, mas a difícil estrutura, porque protegem valores de interesse público, mas muitos deles são considerados como crimes de perigo e dano, ou seja, tem que haver um perigo para um bem, no caso a fauna, o ambiente, mas também um dano que alguém tem que sofrer, que pode ser o ente coletivo, Estado, como pode ser também um cidadão em particular. Sim, mas aqui estamos a falar de mortes, houve mortes, portanto houve consequência de morte, logo têm que ser abertos obrigatoriamente inquéritos por parte da Procuradoria-Geral da República. Não é em proteção da vida das pessoas, é indiretamente em proteção de todos, mas diretamente em proteção de um bem que é, digamos,
no caso, Então eu pergunto monumentos culturais, históricos, pode ser o ambiente, a fauna e tal. Mas se puserem em perigo a integridade física de alguém, até que ponto é que as pessoas, as vítimas, quem contraiu esta doença, pode ou não acionar a empresa, uma empresa que tenha sido considerada e culpada de um crime ambiental? A culpa num crime ambiental depois pode ter também aqui uma deriva que é para os sujeitos, pessoas físicas, são os responsáveis pela empresa, na medida em que penas sobre empresas não existem coimas, sanções de natureza pecuniária, mas não naturalmente medidas de outra natureza. A haver responsabilidade penal é sobre os administradores das empresas? Também, a existir essa responsabilidade, pode ser de natureza contraordenacional, criminal, até administrativa, sobre essas entidades, os lesados podem socorrer-se desse ilícito, dizendo, se houve ali um ilícito e esse ilícito provocou em mim um dano, eu vou pedir uma indemnização. Ou seja, podem constituir-se assistentes no processo de crime e dizer que foram lesados e pedir indemnização. Mas antes disso é importante também ver que a responsabilidade não é assim uma coisa do género, alguém me cometeu aqui um facto e eu automaticamente fui lesado, tem que se fazer a ponte, tem que se fazer a ligação entre o facto e o dano e depois a imputação. É o tal nexo de causalidade, e dentro da imputação, relação causa e efeito. Dentro da imputação também o efeito da culpa, porque a responsabilidade pode ser, em geral, com culpa, mas pode ser objetiva, sem culpa. E a responsabilidade sem culpa... A intenção, como se atuou. Não é só a intenção, não. Por algumas atividades, que não parece ser nenhuma destas empresas, mas não tem que ser averiguado, algumas atividades são, por natureza, e qualificadas como atividades de risco e geram responsabilidade pelo risco, ou seja, responsabilidade objetiva. Independentemente de culpa, aquela entidade é obrigada a pagar, a suportar os danos que causou. Neste caso, é uma forma indireta. Vamos admitir que não tomaram em devida conta manutenção, cuidados especiais, prevenção, etc., lá das maquinarias e provocou, enfim, a consequência que hoje conhecemos, que provocou uma consequência para, digamos assim, o público, para todos em geral, em particular para as vítimas, sim, que aqui devem, naturalmente, ser muito salvaguardadas. É preciso o quê? Saber. Mas há culpa, o que foi feito foi de forma negligente, dolosa não me parece, ninguém pretenderia cometer tamanho dano, tamanha ofensa, mas negligentemente. Deviam ter limpo e não limparam. Deviam ter substituído as máquinas e não substituíram. E isso era uma responsabilidade, um dever de cuidado. Se houver negligência, ainda assim pode dar consistência, pode dar suporte à aplicação de medidas de natureza criminal. E com o resultado de morte? Com o resultado. É que aí estamos a falar de crimes ambientais. Depois, com o resultado de morte, tem que se ver se aquela causa, porque há várias causas que podem concorrer para uma consequência, como é óbvio, não é? Se for a única causa, ou seja, retirada aquela legionela, aquele momento, na vida daquela pessoa, a pessoa não teria, digamos assim, tido o efeito que teve, neste caso, agravar a sua doença ou o dano-morte, aí, naturalmente, que há uma relação de causalidade direta. Mas se já estava doente, houve aquela causa e outra causa, e houve um conjunto de causas que provocou o aumento do dano. Dano no sentido que estava doente e agravou a situação de doença, ou até a morte. Temos que saber se aquela causa por si era suficiente a determinar o efeito que Pois, mas tendo em conta que esta é uma doença que assume especial perigosidade, principalmente para quem tem um sistema imunitário baixo e para quem já tem alguns problemas, logo torna-se mais difícil estabelecer o nexo de causalidade. Nós tivemos no passado a questão dos hemofílicos, o processo dos hemofílicos, e sabe-se o que houve anos e anos, e depois teve que encontrar soluções de indemnização das pessoas pela dificuldade de fazer a prova da relação entre o sangue contaminado e os efeitos que vieram a provocar. Eu acho que aqui, porventura, se for detectado, se o relatório final nestas investigações e nestes testes que estão a ser feitos, levar a que, efetivamente, daquele sítio, daquelas fábricas, daquele equipamento, originou, saiu legionela, e por isso é ali que estava essa causa. E as pessoas que estavam ao lado, que passaram, que tiveram uma relação com esta causa, resultou para elas, digamos, uma consequência X. Parece-me que é relativamente simples ligar, digamos assim, até porque são questões de natureza científica. Mas a prova aqui não é difícil? A prova é difícil. Fazer valer a justiça penal. A prova é difícil. Uma coisa é a responsabilidade propriamente ambiental. Agora, ambiental, fazê-la valer no seu todo... A responsabilidade ambiental é a proteção de um valor de interesse coletivo e indiretamente de uma vida, de todas as vidas. Por isso, a responsabilidade ambiental, o Ministério Público poderá até considerar e conseguir provar que efetivamente houve ali um crime de natureza ambiental e não basta que haja uma lesão, digamos assim, do ambiente ou uma poluição para que, enfim, um fator de poluição para que esteja aqui a possibilidade de se assumir esses factos nesta previsão criminal, não sendo um especialista em direito penal, mas penso que isso é razoável. Esclareça-me só uma dúvida. Mesmo havendo negligência, as empresas podem ser acionadas?
Podem, nomeadamente as administrações das empresas. Podem ser acionadas, mas é preciso, veja, dentro desse tipo de responsabilidade pela culpa, leia-se negligência, não por dolo com a intenção, por isso por falta do dever de cuidado, Sim. ou pela omissão na prática de uma conduta Sim. que levaria a afastar essa causa que gerou a dita consequência, numa situação desse tipo, também é preciso fazer prova. E essa prova desse crime ambiental, que é em proteção precisamente do ambiente, dos fatores coletivos, é um elemento, parece-me, importante para depois fazer a ponte para o dano pessoal, para o dano da pessoa A, B ou C. Mas não é direto, não é? Se houver um crime ambiental, todas as pessoas que tiveram a lesão, qual lesão? A lesão provocada pelo facto que foi gerador da responsabilidade criminal, esse facto é direto, necessário e suficiente para provocar aquele dano. E no meio disto tudo, como é que fica o Estado? O Primeiro-Ministro afastou a responsabilidade e negligência do Estado. Porque a questão da negligência do Estado é porque alguém veio dizer que, não havendo agora a fiscalização obrigatória, a obrigatoriedade por foi da auditoria, foi substituído, que o Estado tornou-se negligente por omissão. Ou seja, devia ter continuado com uma prática e devia ter legislação própria para isso e foi por outro caminho. Não me parece realmente que o Estado aqui esteja mal. Aliás, ou seja, não encontrando responsabilidades por parte das empresas em causa, o Estado também não poderá ser acionado? Não, o Ministro da Justiça e o Diretor-Geral da Saúde é impressionante como conseguiram... O Ministro do Ambiente. Não, o Ministro da Saúde, o Ministro da Saúde. Mais como o Ambiente, que veio aqui já falar num crime ambiental de uma maneira um bocadinho, na minha opinião, um bocadinho excessiva. Mas, enfim, o Ministro da Saúde tem dado conta com o Diretor-Geral sempre ao lado, de uma forma capaz, incrível. A pena é que não tínhamos no Ministério da Justiça o mesmo tipo de comportamento, porque tinha evitado muitos problemas e, por isso, acompanhou, monitorizou, registou, avaliou, segregou os focos que poderiam dar origem a esta regional e, por isso, hoje já temos duas empresas, já com auditorias próprias e com registro de dados. Sim, mas principalmente foram feitas análises a 3 empresas. Aparentemente, as notícias dão conta que haveria a bactéria nas 3 empresas, mas mais indícios numa delas, e foi precisamente essa que foi alvo da tal e a outra também, só que de uma forma mais excepcional. Mas o Estado está a fazer o papel dele, está a fazer o quê? O registro. Não pode fazer mais. Faz o registro de prova, está a fazer registro do facto. Ou seja, o facto de ter sido eliminada a lei do ano passado, uma lei de 2006, salvo erro, que impunha, que obrigava a auditorias da qualidade do ar interior e que obrigava, inclusive, a análises relativamente a esta bactéria, não há nexo de causalidade nenhuma em relação a isto? Não, isso não tem, na minha opinião, não tem relevância nenhuma. Não, aquilo não tem relevância. Não tem relevância porque também os licenciamentos hoje não são, enfim, hoje no urbanismo... Sim, está bem, mas uma empresa para funcionar tem que ser licenciada... Não é uma atividade de risco. É uma atividade de risco, mas tem que cumprir determinadas obrigações. Tem. Nomeadamente, estas limpezas têm que ser feitas. Mas há duas soluções no plano legislativo. É o controle do Estado ou a imposição aos particulares do respeito pelas normas. E o Estado optou a dizer assim, têm que fazer as inspeções e respondem por essas inspeções. E a quem? As próprias empresas. E não é o Estado que faz e que obriga. E fiscalização? Não, tá bem. E depois o nível de fiscalização pode ser preventivo, pode ser repressivo, mas pode deve ser... ou não ser? Está a falhar a fiscalização? Está a falhar a lei? O que é que está a acontecer? Porque o que é certo é que temos quase cerca de 300 casos de legionela, com várias vítimas mortais, entre outros casos que, pelos vistos, já existiam no país. Não sou desconhecedor. Até agora, antes deste surto, tinha existido mais de cerca de 80. Não sou conhecedor da matéria. Agora, o que me parece é que houve uma opção legislativa clara. Estava num sentido... que era a obrigatoriedade, também tipo de inspeções. É uma questão de poupança de dinheiro? Não sei. Eu penso que é um problema de política legislativa, que é também acontecer o licenciamento urbano, o licenciamento industrial, noutro tipo de licenciamentos, agora já o licenciamento zero. Porquê? Porque se entendeu que são os próprios técnicos que têm que se responsabilizar. O Estado não faz mais que os próprios técnicos. Ele tem, com certeza, um diretor de qualidade na empresa, que é responsável, um diretor de segurança, que é responsável, e por isso o Estado entendeu que são essas pessoas que devem acautelar e que devem respeitar as normas e, enfim, impor o cumprimento dessas normas dentro da própria empresa. É uma opção legislativa, enfim, não posso comentar muito mais do que isso. Agora, não é uma situação em que o Estado não legislou e devia ter legislado e com isso criou agora um problema que não era conhecido com os inquéritos abertos em relação ao resultado de morte que aconteceu, quando é que poderá, na sua opinião, haver aqui da parte do Ministério Público alguma conclusão?
Bem, o Ministério Público, quanto à questão das mortes, penso que tem menos trabalho a fazer. O que o Ministério Público tem a trabalho a fazer é quanto ao crime ambiental. Do outro lado, naturalmente, há um dano de morte, há um inquérito e corre nos termos normais, como se fosse um acidente rodoviário. Aí, nesse aspecto, as coisas, enfim, têm um percurso normal. Mas não tem que se aferir exatamente de onde é que... Como é que tudo aconteceu? Tem, mas eu acho que as pessoas, enfim, os representantes das vítimas, têm que socorrer dos seus advogados para ir acompanhando o processo, mas, sobretudo, para ir registando informação, porque há muito tempo, e agora as pessoas têm que pensar no drama mais do funcionamento do dia-a-dia, das questões preventivas, de saúde, etc. Há muito tempo para avançar com ações de indemnização. Não me parece que perante um drama, que é a morte das pessoas, já esteja toda a gente à procura do canal para obter uma indemnização. Parece-me até um bocadinho frio. Não, mas se calhar é mais uma questão de responsabilização para que este tipo de situação não suceda. Mas há tempo para isso. Primeiro temos um drama ainda que é de todos, que é saber se está ou não está parado, digamos assim, este efeito, enfim, muito dramático para todos, para naturalmente as vítimas indiscutivelmente, e para todos, na medida em que nós não sabemos se não sabemos se estamos ou não imunes, não é? Imunes. Bom, agora, num segundo momento, há tempo para isso. O que se tem que aconselhar, naturalmente, é que as pessoas registem o que está a passar. Claro. Onde é que esteve, onde é que não esteve a pessoa, se foi para o hospital, se foi tratado, que tipo de medicamento deve. Isso as pessoas devem ter cuidado, devem ter um cuidado especial e ser acompanhados, porque amanhã vão ter que fazer essa prova. E nesse aspecto, recomenda-se que o façam. Por outro lado, o Estado também deve fazer essas auditorias e registar a informação para um dia a disponibilizar aos representantes das vítimas para que possam tomar, enfim, os seus direitos em devida conta e exercê-los. Parece-me também que isso é correto. Agora, não há aqui, para além do drama, que são 5 vítimas, e muito importante, não há aqui nada de especial que não tenha acontecido noutras alturas, a propósito também de questões semelhantes. Não ambientais, António Raposo Subtil, gostava de ouvir a sua opinião também em relação ao que a Ministra da Justiça hoje disse, nomeadamente que rejeita qualquer acusação que tenha arranjado bodes expiatórios relativamente ao arquivamento do caso daqueles 2 suspeitos de sabotagem dos sítios. Veja a diferença. Assuntos destes é sempre a Ministra. Depois tem o Secretário de Estado, que já disse aqui que é um diplomata, uma pessoa que andou mais tempo fora do país do que dentro aqui da Organização Judiciária, e não vê-se um Diretor-Geral, um técnico, ninguém. A Ministra assumiu também uma carga técnica, quanto a mim, desnecessária e que não lhe deve caber. Foi responder porque é que tinha acontecido aquele bloqueio, enfim, aquela ruptura do funcionamento do sistema de organização dos processos nos tribunais. E agora, naturalmente, está a levar com as consequências que não pode rejeitar, porque se foi ela que deu a cara, tem que ser ela que assume as responsabilidades. Dizer que são 2 agentes da Polícia Judiciária informáticos que, porventura, poderão ter cometido aquela falta também me pareceu excessivo. Não sei se o fez quando remeteu o processo à Procuradoria-Geral, mas o que aconteceu é que as pessoas, cá fora, o cidadão comum, viu que essa denúncia, que entre aspas, o envio desse relatório, pretendia encontrar ali um bode expiatório. Isso não há dúvidas nenhumas que a leitura do cidadão comum é essa. E, nesse sentido, quem faz tem que aceitar as consequências e quem mandou o relatório tem que aceitar as consequências, que as pessoas possam pensar isso. Bem, Raposo Subtil, muito obrigada por ter estado neste Justa Causa. Justa Causa que chega ao fim. Obrigada pela atenção.